Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos fazer uma demonstração de um teorema, que é o teorema do triângulo isósceles. Enunciando esse teorema, ele diz o seguinte: se um triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Lembrando que quando a gente vai realizar uma demonstração, nós precisamos saber o que significa, quais são as definições de tudo que está embutido no enunciado desse teorema, desse resultado que a gente precisa demonstrar. Aqui nós precisamos saber o que é um triângulo isósceles. Lembrando que um triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados congruentes. Um outro detalhe importante em geometria euclidiana, os resultados que a gente precisa demonstrar, eles são sempre bem visuais. Então, quando a gente faz o desenho antes de começar a fazer a demonstração, facilita bastante esse processo. Vamos desenhar aqui um triângulo isósceles. O triângulo ABC, ele é isósceles, tem o lado AB, congruente ao lado AC. A primeira coisa que a gente vai fazer agora, para iniciar a demonstração, é elencar qual é a hipótese e qual é a tese desse teorema. A hipótese é o que a gente sabe, é o que a gente já conhece, e a tese é o que a gente precisa demonstrar. O que a gente precisa demonstrar nesse resultado? A gente precisa demonstrar que os ângulos da base são congruentes. Preciso demonstrar que o ângulo da base, que é o ângulo B, e o ângulo C, são congruentes. O que eu tenho de resultado? O que eu já sei? Eu sei que eu tenho um triângulo ABC e que esse triângulo é isósceles porque ele tem o lado AB congruente ao lado AC. É isso que a gente vai escrever. Na hipótese, o triângulo ABC, que é o que está desenhado aqui, lado AB congruente ao lado AC, o que indica que esse triângulo é isósceles, e a tese, que é o que eu preciso demonstrar, que esses dois ângulos aqui são congruentes. Para que a gente consiga fazer essa demonstração, a gente vai precisar utilizar um artifício, que é analisar este triângulo que desenhamos aqui duas vezes. Eu vou analisar o triângulo ABC, que é o triângulo que está desenhado aqui, e eu vou trabalhar com esse triângulo aqui novamente espelhado. Eu vou analisar o triângulo ACB. Eu vou comparar esses dois triângulos aqui para que eu consiga chegar à conclusão de que os ângulos da base são congruentes. É o que a gente vai escrever aqui. A demonstração, então, considerando os triângulos ABC, que é o triângulo que a gente tinha, o primeiro triângulo que eu desenhei, e o triângulo ACB, que é esse triângulo que está aqui, que é o mesmo triângulo que eu desenhei aqui novamente, ele espelhado. Por hipótese, o que a gente tem por hipótese? Eu sei por hipótese que o lado AB e o lado AC são congruentes. O que eu vou fazer? Eu vou analisar esses dois triângulos, eu vou escrever aqui em duas colunas. Na primeira coluna eu vou analisar o triângulo que eu tinha inicialmente, que é este primeiro triângulo aqui. E na segunda coluna a gente vai analisar este outro triângulo aqui. Eu sei, então, que o lado AB é congruente ao lado AC, analisando o lado AB deste triângulo. Eu sei que é congruente ao lado AC deste triângulo aqui. O ângulo, se vocês forem analisar, esse ângulo que aparece aqui e o ângulo que aparece aqui, ele é exatamente o mesmo. Então, eu posso dizer que o ângulo BAC, ou seja, o ângulo deste triângulo aqui, é congruente ao ângulo CAB, que é o ângulo deste triângulo aqui. Ainda, eu posso dizer que o lado AC deste triângulo é congruente ao lado AB deste triângulo. Temos, então, os três resultados que eu escrevi aqui. Se vocês analisarem, o que a gente tem? A gente tem a congruência de um lado, um ângulo e um lado. Nós temos o primeiro caso de congruência entre triângulos. A partir disso, eu posso dizer que, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, o triângulo ABC, que é este daqui, é congruente ao triângulo ACB. Por quê que eu cheguei à conclusão de que esses dois triângulos são congruentes? Porque se eles são congruentes, eu sei que os seus respectivos ângulos e respectivos lados são congruentes. Então, eu sei que este ângulo é congruente a este, a gente já sabia por hipótese. Eu sei que este lado é congruente a esse, eu sei que este lado é congruente a esse. E eu consigo afirmar também que este ângulo é congruente a este e que este ângulo é congruente a este ângulo aqui, que é exatamente o que a gente precisa demonstrar. Então, a partir disso, eu consigo concluir que
o ângulo B é congruente ao ângulo C. O ângulo B é congruente ao ângulo C. O ângulo B aqui é congruente ao ângulo C. Ou seja, os ângulos da base desse triângulo são congruentes. E assim a gente consegue finalizar essa demonstração.